mas o reflexo de 30 anos se manifesta diariamente na torneira vazia. Só que esquecem de falar quantos domicílios passaram a receber água a partir do momento que houve melhoria do sistema de distribuição. E vem aí uma adutora direto para levar água na Ajuda e no Lagomar, já aprovada em fase de licitação. Vem aí uma série de outras melhorias que a gente, obviamente, batalha por elas, mas não é assim no estalar de dedos. Muitos governantes se omitiram, não olharam pela cidade na hora certa e hoje a gente tem que estar correndo atrás de um prejuízo de muitos anos. Agora, eu tenho certeza absoluta que ao final do governo Cabral e do momento em que haja real entendimento em todos os níveis de governo, uma cidade como Macaé tem muito a ganhar, porque não é justo que essa cidade contribua tanto para a riqueza do país. Todo mundo só fala em pré-sal, pré-sal, pré-sal. É verdade. E a população vive numa condição tão ruim. Então, veja, nós temos que trazer todos para um ponto de igualdade nisso. Mas isso não se faz com discurso. Isso se faz com preparo da classe política para transformar em obra, em melhoria, aquilo que é o recurso gerado. Porque sem esse preparo, sem que a gente tenha bons governantes, sem que a relação com o governo do Estado e o governo federal seja efetiva, sem que a cidade cuide, nós não podemos admitir que a cidade tenha terminais de ônibus mal cuidados, que a cidade tenha escolas mal cuidadas. Nós temos todos que nos reunir num esforço, né? Eu estou citando esses pontos aqui, como poderia citar quaisquer outros. Nós temos que ter uma cidade modelar. Então, uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Transporte, precisam de apoio do poder local, do poder estadual, para que elas apresentem o melhor serviço na ponta para o cidadão. Porque quem está ao alcance do cidadão é a Secretaria Municipal, não é a Secretaria de Estado. É verdade. Então o secretário local, municipal, tem que ser prestigiado. Uhum. O poder, a autoridade tem que estar ali presente para fazer com que as estruturas da cidade funcionem. Porque não adianta você ter um ótimo ministério de qualquer área se os municípios estão à míngua. Porque é lá naquele posto de saúde que se dá a real necessidade da população. Não é na abstração de Brasília. Claro. Então eu acho que esses pontos, a hora que a gente começar a entender que a peça mais importante de toda a estrutura pública é a prefeitura de qualquer município, e que essa prefeitura tem que ter autoridade sobre o ambiente que ela comanda, isso eu acho que resolve muito dos problemas dos municípios. Eu falei isso, Cristiano, porque na verdade eu percebo que assim, existe um certo jogo de empurra, né? Uhum. Quando uma determinada esfera de poder não consegue resolver algum problema, é muito fácil mandar a bola para cima, falar, ó, não é comigo não, é aqui, ó, isso aqui não está funcionando. E como eu tenho percebido que você traz e elenca, enumera obras e benfeitorias e melhorias históricas aqui em Macaé, aí eu te perguntei isso, porque eu acho que realmente a gente tem que trazer luz ao macaense e falar, olha aqui, olha quanto está sendo feito, quanto tem sido feito. É verdade. Olha só, outro dia eu ouvi uma crítica muito interessante, curiosa. Alguém disse assim, o deputado Cristino é deputado da educação, é deputado da saúde, ele se mete em tudo. Que bom, né? Bom, meus amigos, eu fui eleito exatamente para poder representar a população diante de suas necessidades. Uma pessoa, quando ela está dentro de um domicílio, ela não é separada assim, ó, uma parte de mim é da saúde, outra parte é da educação, outra parte depende da agricultura. Não, as necessidades das pessoas são unificadas. Então, um deputado, quando é eleito, ele tem que percorrer todas as áreas e tratar, sim, de cada uma delas. E buscar apresentar soluções, cobrar e fiscalizar. Então, não me sinto mal de receber esse tipo de crítica. Que bom que eu estou sendo percebido como alguém que está metendo o bedelho em várias áreas. Porque esse é o papel do deputado, é cobrar mesmo, ir lá exigir que seja feito investimento no seu município, porque tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter coragem para entrar em temas polêmicos, porque muitas vezes o cidadão, ele não tem voz, ele precisa de alguém que tenha peito, que vá lá buscar o que ele precisa. Porque é muito bonitinho você pegar sua pastinha, ir para Brasília, passar 3 dias lá, ou vir para o Rio para passar 2 dias, 3 dias, apresentando projetinho disso, projetinho daquilo. Mas o que você fez de obra, meu amigo? O que você trouxe para a sua cidade? É fácil dizer, não, eu sou de oposição, então lá em Brasília ninguém me dá nada, ou no governo do Rio ninguém me dá nada. Bom, você foi oposição porque escolheu ser assim.
Então pague o preço também. Você fez voto falando mal dos governos. Beleza, é fácil fazer voto falando mal de governo. Mas na hora de conseguir a obra que a população está precisando, é bom você ter o ônus de ter sido governo, mas também ter o acesso para fazer com que as pessoas possam efetivamente usufruir de um dinheiro que é delas, que ela paga em imposto. Ela não quer saber se você é de oposição, de situação. Ela quer a solução para o problema. Porque quem não tem mandato pode dizer, eu não posso fazer nada porque não tem mandato. Mas no dia que tem mandato, tem que dar resultado. Tem que dar resultado porque a população está cansada de lero-lero. Não aguenta mais conversa. A população quer saber o que seu deputado está fazendo, o que seu prefeito, seu vereador. Os vereadores, então, que estão à mão da população, esses são cobrados todo o tempo. E eles precisam dos deputados para poder ir lá pedir e dar solução na cidade. Né? Então, eu acho que é muito importante a relação que eu tenho com alguns vereadores em Macaé, muito produtiva. Eu vi vereador que apoiou deputado que não é da cidade e que hoje se arrepende, porque o deputado sumiu, só vai aparecer agora em 2014, na próxima Copa. E eu estou lá todo dia para sofrer junto, para apanhar muitas vezes, mas tenho também um preparo mental e emocional para saber que mesmo na crítica, eu tenho que ser humilde, aceitar a crítica, se eu estiver errado eu me reposiciono, mas continuo brigando pela cidade. Você acha que a proximidade com o governo estadual é fundamental ou você acha que Macaé já é muito rica e ela é autossuficiente? Olha, você tocou num ponto central. A cidade se achava rica no passado, achava que não precisava de ninguém. Então, se tinha que executar uma obra que custava R$1 milhão, ela pegava R$1 milhão do bolso e punha lá. Enquanto em Brasília, se ela pegasse 500 mil, Brasília dava outros 500 mil. Sobrava 500 mil. Sobrava 500 para investir em outra coisa. Então, numa família, se só o marido trabalha ou só a mulher trabalha e os filhos não contribuem, essa família não vai ser uma família próspera. Todo mundo tem que contribuir para que aquela família avance, para que as condições de saúde, educação, tudo ali funcione melhor. É igual nos governos. Se um governo municipal se junta com o estadual, se junta com o federal, faz o dinheiro render, como se diz, né? Aquele mesmo dinheiro da arrecadação pode se transformar em muitas outras obras porque você trouxe esse apoio. Além de tudo, você tem mais apoio técnico, você conhece programas que estão dando certo, talvez em Minas Gerais, e aí você vai lá e copia. Qual é o problema de copiar? Copiar o que é bom. O que é bom é para ser copiado. O governo federal está fazendo alguma coisa boa em Rondônia, deu certo? Vamos trazer para cá. Então esse convívio do Estado, do município, do governo federal, isso é muito importante. Então assim, quando eu, pelo conhecimento que tenho com a presidenta Dilma, a quem eu conheci ainda como ministra, né, tive a oportunidade de trabalhar com ela o programa Luz para Todos. Hoje eu me orgulho de ser o Rio de Janeiro o principal estado hoje em eletrificação rural. Nós disputamos com o Espírito Santo cabeça a cabeça quem é que vai universalizar, quer dizer, 100% de eletrificação. Eu digo isso com muito orgulho, porque devo isso à ministra Dilma, porque ela, como ministra das Minas e Energia, conduziu esse programa. Eu tive N encontros com ela, ela depois na Casa Civil, todas as vezes que a procurei, ela sempre me tratou com muita dignidade, com muito respeito, conhece o trabalho nosso na agricultura aqui e conhece muito Macaé. Todas as vezes que encontro com ela, com o governador Cabral, ela pergunta pela cidade, sabe da importância como base da Petrobras e tenho certeza que a gente pode contar com a presidenta, que ela vai dar um resultado extraordinário em tudo que a cidade pedir a favor do seu desenvolvimento. Você tem bastante experiência política, né, Cristiano? Não sei, eu acho que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo um pouco dessa nossa capacidade de conversar, de buscar também nos organismos, tanto no Brasil quanto no exterior, fontes de apoio aos nossos projetos. Então, juntar a experiência técnica, que eu vivi a minha vida toda, estou fazendo esse ano 35 anos no Banco do Brasil. Comecei em Macaé, ali naquela agência da Praça Veríssimo de Melo, como menor estagiário, fazendo tarefas ali de aprendizado e tal. Passei em concurso, vivi minha vida toda, cheguei até os quadros de dirigentes do Banco do Brasil. Ao mesmo tempo, fui secretário municipal, secretário estadual, deputado, tudo isso sempre tentando juntar um pouco da capacidade de realização técnica com o entendimento do que é a política.
Porque, às vezes, várias pessoas em vários estados do Brasil conseguem mandatos, mas alguns fazem pouco com esse mandato, outros fazem nada e outros realizam muito. Eu acho que essa que é a diferença, né? Não é fácil conseguir realizar, porque senão muitas pessoas que estão em casa pensam, ah, não, eu conheço muita gente, vou me candidatar. Não é só isso, né? Política não é teste de popularidade somente. Política envolve capacidade de obter um mandato. Tanta gente é eleita com milhões de votos, depois é um desastre, ou porque não é uma pessoa honesta, ou porque é uma pessoa incapaz. Então, teste de popularidade é uma coisa, exercício da atividade política é outra. Então, eu estou muito satisfeito da gente poder estar fazendo esse programa hoje, falando sobre assuntos tão variados e tão importantes, né? E te agradeço aí por dar essa oportunidade, porque acho que é preciso ser bem compreendido o papel de um deputado, o papel de um secretário e o que isso pode fazer de bom e de bem para uma comunidade, principalmente numa cidade tão importante quanto a Macaé. E aqui, para todos os macaenses que estão em casa nos assistindo agora, que gostaram do programa, acho que você fala muito fácil, acho que isso traz muita luz a todos os assuntos. O que você tem a dizer como uma mensagem encorajadora a respeito de, sobretudo, segurança pública? Olha, eu acho que a cidade ela é formada por muita gente que chegou recentemente e que precisa compreender melhor o papel de todos nós. Nós não podemos ser uma cidade formada por separado assim, quem nasceu aqui e quem chegou aqui. Hoje somos todos macaenses e temos que nos unir em torno desses objetivos. O governo do estado está dando demonstrações de que quer fazer de Macaé a sua principal prioridade em termos da cidade do interior, tem demonstrado isso de maneira firme e eu estou aqui para, humildemente, ser mais uma pessoa que contribui com isso dentro do meu papel como deputado e principalmente como cidadão da nossa cidade. Então, é uma mensagem de esperança e, ao mesmo tempo, de força da união. Quem quiser falar contigo, tem algum? cristinoauro.com.br, e ali tem um e-mail para a gente tratar desses problemas, assuntos, perspectivas e muitos outros. Quer mandar beijo para alguém? Olha, eu quero mandar para a população macaense de modo geral, todos aqueles que vivem, trabalham na cidade, que amam a cidade e que querem ver essa cidade ser compatível. O nível de desenvolvimento que ela tem no econômico, também nos seus aspectos sociais. Então, que ótimo, muito obrigada, eu acho que foi maravilhoso, foi pouco tempo, você está convidado para vir mais vezes para a gente falar sobre o nosso município de Macaé, tá bom, Cristiano? Obrigada, obrigada a você pela sua audiência, eu quero mandar um beijo para uma amiga, a Fernanda, a esposa do Carlos Emir, também para o Pedro, da Pedro TV Macaé, o J. Sebastião, Antônio Bander, para toda essa galera querida que me segue no Twitter e que manda mensagens muito bacanas. Leonardo Arruda também, me lembrei aqui agora. Obrigada a você pela sua audiência, que a gente sabe que é uma questão de escolha. Obrigada, povo macaense. O meu beijo fraterno, a minha gratidão, o meu carinho. Lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até a próxima!